Então, uma vez que a gente terminou de alinhar as malhas, reposicionar todos os arquivos, a gente posicionou no articulador, o que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para a parte de desenho, né? E agora vem a parte de posicionamento de implante. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui é um protocolo. O mínimo que eu colocar de diferente de um lado para o outro, tá? Pode criar uma báscula nos meus trabalhos, tá certo? Então, o que que vai acontecer aqui? Eu tenho que saber se esse escambare, tá? Fisicamente, todos eles, todos os escambares que foram utilizados estão com o mesmo tamanho, da base até lá em cima. Alguns escambares são 100% em pique, outros são com base metálica e pique, que é o caso desse daqui. Então eu tenho que mensurar, ver se eles estão com o mesmo tamanho, porque por mais pequena que seja a variação, eu vou criar uma báscula na peça. E aí, por exemplo, se eu vier nesse implante aqui, e aí eu tenho 14 milímetros nesse escambário, depois eu venho para cá e eu tenho 13,98. Depois aqui eu tenho 14. O que vai acontecer com esses três implantes? Esse implante aqui, ele vai ficar, na hora do desenho, ele vai ficar mais para baixo. E aí esses dois implantes eles vão ficar levantados, tá? No caso, uma peça onde vai ser sobre metálico, né, uma peça metálica, não tem problema, que você corta e solda, mas no caso, um protocolo de zircônio, impossível, né? Então, é algumas coisas que a gente tem que estar antenado aí na hora que a gente vai estar fazendo. Outra coisa, observar muito bem qual é o dente que está solicitando na detectação da posição do implante, tá bom? Então, ele está pedindo o dente 16, que seria esse, a gente vai buscar a biblioteca. Então, é uma biblioteca da Singular, né? E a gente vai estar usando a biblioteca AtBase 4 Universal. Deixa eu só confirmar aqui. Sim, Singular. Direct. NIP lá. E aí a gente tem ela rotacional. Exato. Deixa eu só confirmar essa mesmo, tá? Então, agora eu vou vir e vou colocar ela na posição. E aí eu vou clicar em melhor ajuste. Aí eu tenho que observar, ó, muito bem, tá? Porque eu posso ter uma pequena variação. Posso estar bem encaixado de um lado e desencaixado do outro. Eu gosto de diminuir essa zona aqui de visualização, tá? Para que ele fique mais bem encaixado. E se eu apertar o Ctrl no meu teclado e depois melhor ajuste, eu vou ter o mapa de cor, aonde esse azul aqui significa que o topo está perfeito, tá? Não tem problema essa quina aqui. Se você ver aqui, ó, a gente não tem essa quina no nosso desenho, tá? No nosso desenho digital, no nosso desenho analógico. E aí eu tenho as paredes, ó, que elas estão azuis, tá bom? Então tá bem posicionado. Vou seguir. Aí ele vai dizer que não é uma biblioteca oficial, eu vou dizer que eu quero usar assim mesmo. E aí eu diminuo de novo. Vou clicar em cima e melhor ajuste. E aí eu vou clicar de novo em melhor ajuste e vamos verificar as mesmas coisas. Azul, azul e azul. Beleza? Seguir. Nota que ele vai pedindo posição por posição dos implantes, tá? E aí agora dente 14, vai ser a mesma biblioteca. Vamos colocar, melhor ajuste. E aí Ctrl, e aí a gente tem a mesma visualização que a gente teve do dente do lado. Ctrl, azul, azul, perfeito, seguir.
Usar mesmo assim. Pente 21. Diminui. Melhor ajuste. Ctrl. Azul. Azul. Seguir. Usar mesmo assim. Pente vizinho agora. Melhor ajuste. Ctrl. Azul. Azul. Perfeito. Usar mesmo assim. Posicionou. Ctrl. Perfeito. Seguir. Usar mesmo assim. Ó, nota que aqui não está tão bem escaneado. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, paredes azuis, azuis. Tudo ok na arcada superior. E aí agora ele vai, ó, nota, pente 34, tá? Então, sempre ter muito cuidado, tá? Porque a gente marcou aqui na nossa entrada que era arcada superior e arcada inferior. Então, por favor, pessoal, cuidado, tá? Então, coloquei aqui, ó, mesmo esquema. Melhor ajuste, topo, topo, parede, perfeito, seguir. Aí, ó, pente 31, mesmo implante, diminuo, melhor ajuste, seguir. Aí, mesma coisa. Diego, eu não sei se o meu implante está na posição do dente 42. Na hora de dar entrada, se eu der a entrada errada, vai ter algum problema? Não. Sabe por que não vai ter problema? Porque, teoricamente, se eu usasse como enceramento, eu não precisaria identificar realmente qual é o implante, tá? Mas o que vai acontecer? Como eu ativei aqui essa opção que se chama Design Timeless, tá? Que é essa opçãozinha aqui, ó, no cadastro da nossa ficha, tá? No final de tudo, ele vai criar como se fosse um enceramento. Ele não vai adaptar o implante, tá? E só depois ele vai é, é, só depois que ele terminar, ele vai gerar um enceramento e vai adaptar os implantes, tá? Então, nem se preocupe com relação a esse tipo de informação, tá bom? Então, agora eu tenho ó, todos eles na posição. Eu não vou precisar, tá? Desenhar um perfil de emergência, já que o perfil emergente ele não foi condicionado. Aqui a gente nota ó, que tem um desgaste, ó, provavelmente foi feito com bisturi, tá bom? Então, não foi condicionada a gengiva, então eu já vou seguir, tá? E aí eu vou seguir para todos os implantes, tanto da arcada superior quanto da arcada inferior. Aí prestem atenção aqui, ó. Estão vendo aqui o detalhe, ó? Esses análogos aqui são os análogos digitais da Singular, tá? Ele tem um parafuso ó, por baixo dele, tá bom? Então ele já carregou a biblioteca, tá? Dos implantes digitais da Singular, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Eu tenho as duas arcadas, né?
e ele está me pedindo para posicionar o dente. Então, como é que eu faço? É simples, eu vou desconsiderar inferior primeiro, vamos posicionar só superior. Então, eu vou vir pegar, ó, esse círculo, eu deixo em cadeia, eu vou pegar esse círculo e vou levar até a zona posterior do dente, ó, tá? Bom, aí a gente vai arrumando, né? Arruma de um lado e na sequência a gente arruma do outro lado, tá? Uma vez travado as bolinhas, deixa ela na cor vermelha, tá? Vamos colocar na vista oclusal e a gente vai puxar, ó, os dentes, ó, diretamente para a posição, tá? Eu estou usando essa morfologia. Eu posso estar alterando também essa morfologia. De repente vai ser melhor a gente estar alterando. Então, como alterar a morfologia? Então, a gente pode vir aqui em... A gente está lá em cadeia, né? Com o botão direito, eu posso importar dente personalizado e eu vou estar selecionando qual a biblioteca que eu vou querer estar usando nesse caso. Esse computador é meu, então ele tem alguns erros de biblioteca. Eu vou selecionar uma biblioteca que tem a morfologia de raiz, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, que é a do Sérgio Meiga. Então, se eu colocar aqui, eu vou ter a visualização com as morfologias, tá? Então eu vou carregar, vou dar o OK, sim, e ele vai carregar os dentes. Como eu carreguei as bibliotecas morfológicas novamente, o que vai acontecer? Ele vai desalinhar. Então, o ideal é de antes de fazer qualquer coisa, você já seleciona qual morfologia vamos estar usando, né? Então eu vou vir de novo aqui em cadeia. Lembrando, eu estou só na cara superior. E aí eu vou posicionar lá, como eu te falei, né? Eu já tinha avisado. Posicionei. Vou colocar o disco na distal. Vamos colocar o disco agora do outro lado, posicionando ele do outro lado. Posicionei de um lado. Agora eu vou vir por cima. E aí eu vou posicionar o central. O lado bom é que eu não preciso estar me preocupando com os dois lados. Eu vou me preocupar somente com um lado, tá? Ó, essa morfologia é uma morfologia que está se encaixando bem legal no trabalho, né? Vou respeitar as inclinações da morfologia anterior, que já havia sido selecionado, tá? Ó. E aí o que eu faço? Terminei de posicionar o central, vou travar ele, deixo a bolinha lá vermelha. E aí eu venho para o lateral. E aí o lateral, posiciono ele também, sem me preocupar com o canino, tá? Por enquanto a gente vai se preocupar dente a dente, tá? Com o Shift eu consigo aumentar o tamanho dele. O lado bom de travar as vistas é justamente esse, que eu, quando eu clico em uma vista, automaticamente ele já vai para a posição que eu estava olhando. Isso é muito importante, tá? Não ficar observando as vistas por todos os ângulos. Sempre escolher duas vistas no máximo para você enxergar. Então, por exemplo, eu enxergo vestibular,
tá? E enxergo oclusal, tá bom? Terminei de posicionar, vou dar o Ctrl, vou clicar em cima da bolinha, deixando ela vermelha, e aí eu já passo para o dente vizinho, tá? Lembrando, essa parte de posicionamento de dente é como se fosse uma montagem de uma prótese total, tá? Não é agora que a gente vai mexer em forma morfológica. A forma morfológica a gente vai mexer mais na frente, tá bom? Aí a gente tem a ferramenta lá de deformação livre e a gente consegue mexer mais lá na frente. Se bem que agora, nessa nova atualização, a gente tem como modificar um pouco de morfologia já nesse passo agora, tá? Mas eu prefiro mexer só na parte de posicionamento de dente, tá? Pelo menos nessa hora agora. E aí eu já consigo colocar nas inclinações corretas, tá? Então é bem bacana. Uma vez que eu terminei de posicionar, vou travar o dente. E aí eu vou para o dente vizinho e vou colocando também na posição. Terminei de posicionar, travo, vamos para o outro. Então, por exemplo, ó, agora quando eu vou corrigir a inclinação do molar, ó, essa bolinha aqui ela está me atrapalhando, né? A forma como eu travei ela. E o que que eu vou fazer? Vou destravar e eu consigo jogar lá mais para trás, ó. E aí eu vou mexer agora brincando aqui com o posicionamento do molar, né? Mas com a bolinha destravada. E agora eu travo. Ó. Então eu tenho um lado, ó, 100% alinhado. Ignora o outro lado. Vamos só observar o quadrante número 1, tá? Por exemplo, ó, se eu olhar aqui por cima, eu vejo que ele está um pouquinho inclinado. Eu posso dar uma leve inclinaçãozinha, ó, tá? E aí, ó, travei. Show de bola. Perfeito. Fiz o arcada superior, tá? Eu posso transferir a simetria do lado esquerdo e jogar para o lado direito. Como é que eu vou fazer isso? Se eu clicar nessa região aqui, eu vou estar transferindo só a zona anterior, mas eu quero zona anterior e posterior, então eu tenho que vir nesse quadrante aqui de trás, tá bom? Veja que as bolinhas estão todas azuis. Se eu clicar nesse, ó, só as bolinhas até ali o primeiro pré-molar que vai estar azul. E eu quero todas. Então, pum, cliquei e aí transferiu para o outro lado. Não vamos se preocupar agora, tá bom? Então, transferir, estão todas as bolinhas travadas. O que que eu vou fazer? Eu vou para a parte agora do inferior, certo? Então, a gente vai tirar o superior e agora a gente vai posicionar a região do inferior, fazendo o mesmo processo, né? Bolinha, o disco lá para trás, se preocupando, né, de colocar na distal do último molar o disco. Coloquei na posição, vou para o outro lado, mesma jogada. Vamos trazer o disco para cá e vamos levar o disco para cima. Eu adoro trabalhar com o disco, porque o disco ele vai me dar uma mobilidade e facilidade, principalmente para estar só alinhando os dentes, tá bom? Vou olhar por cima agora e agora eu vou
reposicionar os dentes. Então aqui eu tenho lateral, central, e aí eu vou posicionar primeiro o central. Posicionei o central, travei. Vamos para o incisivo, para o lateral. Posicionei, travei. Canino. Mesmo esquema. Posiciona. Posiciona. Se, por exemplo, estou achando que ele está muito pequeno, eu quero alongar mais. Ctrl, Shift, coloco de frente, né? Ctrl, Shift, e aí eu alongo mais esse caninho. Travei ele. Vamos para o pré. Regime de inclinação. Shift. Encaixei na posição. Travei. O lado bom de estar fazendo dessa forma é que nota os contatos oclusais, tá? Terminei, travei, e aí de novo, ó, último molar, mesmo esquema. Ctrl, rotaciona, Shift. Aí eu posso vir aqui, ó, diminuir na bolinha. Vai fazer com que ele entre na posição dele. E aí Shift, eu consigo diminuir. Olha que legal. Então, ó, de novo, ó, posicionei um lado e vou fazer a transferência para o outro lado. Certo? Então, o ideal é sempre, por favor, sempre, ó, sempre, tá? Eu vou destravar aqui agora, ó, só um lado, ó. Vamos ver aqui. Então, eu vou transferir todo esse lado para o outro lado. Então, ó, simetria, bom. E aí ele vai jogar a informação de um lado para o outro. Certo? Só que detalhe, a gente não vai se preocupar agora com esse outro lado, tá? Então, uma vez que eu terminei de posicionar os dentes, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Qual é o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou entrar na parte de posicionamento simples agora, certo? Porque com o modo cadeia, no modo cadeia, eu não tenho como sobrepor um dente ao outro. Então veja que eu tenho espaçamento e ele fica preservando só um pontinho de contato.
Então agora sim eu venho posicionando o dente da forma final que eu quero. Por exemplo, aqui eu vou alongar um pouquinho mais. Ó. Eu vou trazer ele para a posição que eu quero. Posicionei o dente, agora eu vou vir no lateral. Ó, aí eu vou deixar ele um pouquinho maior e vou encaixar na posição que eu quero. Preservando o colo cervical. Ó, vou deixar ele um pouquinho maior. E vou levar mais para baixo. Ó, tá? Agora, posicionamento. Vou tirar o canal do parafuso que está me atrapalhando. Ó, terminei superior. Volto a repetir. Desconsidera todo um lado, tá? Vamos só se preocupar com esse lado primeiro. Então, tá bem bacana. Agora vamos para a arcada inferior. Mesmo esquema, tá? Então, eu vou voltar ao modelo. Voltar às formas anatômicas. E aí eu vou desconsiderar esse lado. E agora eu vou reposicionar. Seguindo o padrão que havia sido montado. Essa morfologia desse pré, ela tá me incomodando um pouco. Eu tô achando a malha um pouco zoada, a triangulação, tá? Mas vamos ver como é que vai ficar. Você veja que eu uso muito mais atalho do que qualquer outra coisa, tá? Eu evito ficar colocando a mão, tá bom? Então, ó, uma vez terminei de posicionar os dentes nas duas arcadas, a arcada superior e a arcada inferior, beleza? De um lado, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, modinho perito, tá? Com o botão direito agora, eu venho na parte modelar. Volto a repetir. Eu vou ignorar 100% um lado ainda, tá? Beleza? A gente vai se preocupar só com esse lado.
Então agora eu vou me preocupar realmente com morfologia, tá bom? Então agora, por exemplo, ó, nessa nova atualização, eu tenho a coloração verde, certo? Aonde eu estou puxando. Então, ó, eu vou deixar já bem marcado, né? Onde é que vai a cervical do nosso dente, ó, que é o que já foi ofertado para o paciente e ele já aprovou o nosso planejamento inicial. Vestibular para mim está perfeito, tá? Agora vamos ajeitar a arcada inferior. Deixa eu só ajeitar essa ponta de cuspe aqui. Uma vez que a gente terminou a superior, vamos para a inferior. Esse daqui estava muito bojudo, ó. Eu já estou diminuindo um pouquinho o tamanho. Aí se é muito, eu já diminuo, ó, e já venho alterando a morfologia. Mas eu evito ficar alterando morfologia. Poxa, se a gente tem aquela anatomia, que é uma anatomia bem bacana, né? Que é uma morfologia de dente natural, para que ficar alterando aquela morfologia, né? Ó, um pouquinho zoada essa morfologia. Eu vou dar só uma suavizada. Eu estou vendo triângulo solto. Triângulo solto não é bom.
E agora eu vou vir para a Palatina. Uma vez que eu venho para a Palatina, agora eu vou mexer só com a área de símbolo, né? Dar uma engrossada, fazer algumas modificações, tá bom?